fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Declare que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Declare que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor nosso Deus e Pai, tudo que foi cantado aqui agora é a verdade que o Senhor é para nós. Santo, rocha inabalável. Todas as coisas que foram cantadas foram para Ti, Jesus. Senhor, agora nós te pedimos, Senhor Deus, que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações. A Tua palavra, ela
tem todo o poder para transformar as vidas, as nossas vidas. Nós não temos como transformar a vida do outro, mas a nossa. E muitas vezes, quando nós somos transformados, o outro também muda. Então, Senhor, fala conosco, aquieta os nossos corações. É um tempo curto, mas que seja proveitoso, que nós possamos estar atentos, observando, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos revelar nessa noite. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, que o Senhor que está aqui, porque é promessa, está na Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor também aceita a nossa gratidão por tudo. Hoje viemos aqui para celebrar o Teu nome, para Te agradecer por tantas maravilhas que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Primeiro, eu queria perguntar para vocês, gostaria que vocês pensassem para responder para vocês mesmos, tá bom? Apontar falhas dos outros é fácil, né? Infelizmente, até crente faz isso. Aponta a falha dos outros. Porque não deveríamos fazer isso. O Senhor nos adverte. Mas que benefícios apontar as falhas dos outros, criticar sem dar solução ou soluções para o outro, que tipo de benefício nós temos? Só malefício. Nós entristecemos ao Senhor, entristecemos a pessoa quando ela sabe que está acontecendo isso. Então, não devemos fazer isso. Nós precisamos também, você quer apontar uma falha, ou quer conversar com a pessoa, falar sobre alguma coisa, tudo bem, mas você precisa mostrar soluções viáveis, soluções aplicáveis, porque às vezes a solução é viável, mas não se aplica. Ah, você está fazendo isso porque você não tem tanto dinheiro. Então, a pessoa não tem, então é viável, mas não é aplicável. E soluções que também resolvam o problema. Porque também tem solução que não resolve o problema. Você fala, faz isso, faz aquilo, não resolve o problema. Mas quem age assim, dando solução, critica, mostra o problema e dá solução. É a minoria que faz assim. Então, hoje, eu gostaria de convidar a vocês a agirem dessa forma essa semana. Se você tiver que criticar alguém, você está vendo que não combina o que ela está fazendo ou o que ele está fazendo, não combina com o que está na palavra. Então, tudo bem. A Bíblia fala, chame a pessoa, fale com ela, de preferência, olho no olho, e, fulano, por que você está fazendo isso? Por que está acontecendo isso? Eu tenho uma solução para essa situação. Você aceita? Se você aceitar, vai ser ótimo. Se você não aceitar, se achar que eu estou me intrometendo, me desculpa, eu quero ajudar. Essa solução que eu vou te dar, ela é viável. Quem sabe se você fizer isso, as coisas vão mudar, vai ser melhor. Aí você pensa em alguém que você está com algum tipo de problema nesse sentido e você pode resolver isso. Jesus sempre apontava o problema. Jesus falava qual era o problema. Mas ele apontava também para os riscos. Por exemplo, ele dizia, depois a gente chega lá, a porta é estreita, o caminho é apertado, há falsos profetas, mas ele não só apontava os problemas, como
ele dava solução para os problemas. Então, o que eu estou propondo é que nós façamos da mesma forma que Jesus fez o tempo todo que esteve entre nós, como ele nos ensinou. Bem, todas as ilustrações de Jesus, todas, elas eram ilustrações simples, porém profundas. Todas elas. Isso é óbvio, parece que, claro, mas você não tinha pensado nisso antes, ou não levou a sério. Todas as aplicações eram assim. Todas as ilustrações eram desta forma. O ensino de Jesus também, o ensino de Jesus, você vai aqui nos evangelhos, qualquer um deles, tudo que ele está ensinando aqui, não é opcional. Muita gente não pensa nisso. Eu vou fazer se eu quiser. Não é opcional. Tudo que Jesus manda que façamos é para ser feito. Porém, você pode dizer, mas eu tenho livre-arbítrio de fazer ou não fazer? Sim. Só não pense que se você não fizer o que Jesus manda que você faça, você não fique esperando um bom resultado. Não fique esperando que vai dar tudo certo. Como aquela música, né? Vai dar tudo certo? Não é assim. Você precisa fazer da forma que ele manda. Aí sim, você pode esperar que vai dar certo. Mas porque não é opcional. Tem que ser assim como ele fala, para que você viva uma vida plena. E outra coisa, hoje em dia, nós estamos acostumados com várias possibilidades. Vocês já viram, quando você vai, qualquer coisa, você vai no mercado, vamos dizer assim, aí você vai comprar, saiu de casa, vai comprar um sabão em pó. Um sabão em pó? Já era, né? Só para lavar pano de chão, sei lá, a maioria. Você vai comprar um sabão líquido, que no final das contas vai até render mais. Aí eu vou lá, quando eu chego no espaço reservado para sabão, vocês já viram quantas marcas de sabão tem? Ariel, lembrei de Ariel agora porque me mandaram um negócio de Ariel. Ariel, Omo, não vou ficar falando aqui, porque nós não vamos perder tempo, perder mesmo, de ficar fazendo propaganda de sabão, que também todo mundo sabe. Mas você não sabe qual comprar. E esse aqui, lava, tem também amaciante, talvez seja mais econômico. Mas eu já me dei mal, nem me lembro que marca foi que eu comprei com amaciante, mas o cheiro não era legal, não valeu a pena, custo-benefício não foi bom. Então, você fica à vontade para escolher. Você só fica em dúvida, qual eu vou escolher? Qual? E aí, assim acontece com uma grande variedade de produtos. Manteiga, o que você pensar, tem várias opções, certo? Várias opções. Porém, Jesus diz, aí pode ler, todo mundo junto, só há duas possibilidades. Há duas portas, há dois caminhos, há duas qualidades de frutos, há dois tipos de profetas, há dois tipos de servos, só há duas possibilidades. E aí, eu vou apresentar, então, o nosso tema da mensagem de hoje. 2 construtores e 2 casas, que está em Lucas 6, de 47 a 49. Ali tem uma casa firmada na areia e outra na rocha. Essa areia não é bem a areia da praia. Com a continuação, nós vamos ver aqui no texto que não é bem essa areia, necessariamente não precisa ser a areia da praia. Então, nós vamos agora abrir o texto e vamos ler 46, tá? Começando por aí, pelo 46. Por que vocês me chamam? Presta atenção, é Jesus que está falando, hein, gente? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo?
Ah, eu tenho as telas, para quem por acaso está com outra versão, desculpa aí. E não fazem o que eu digo. Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. O próximo. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Então já deu mais ou menos para entender que ouvir a mensagem só não adianta muito não. O que nós precisamos não funciona. O que funciona é ouvir a mensagem e colocá-la em prática. Porque aquele que só ouve e continua fazendo a mesma coisa, é como aquele programa do Celebrando a Recuperação. Se eu faço a mesma coisa, do mesmo jeito, eu tenho o mesmo resultado. E assim a gente tem visto muitas pessoas, muitos cristãos vivendo. Ouve, sai daqui, não coloca em prática e espera que dê certo. Ah, mas eu fui na igreja, mas eu ouvi a palavra. Não basta só ouvi-la. Bem, Jesus conclui o Sermão do Monte com a parábola sobre os 2 construtores e 2 casas. Nessa nossa versão, linguagem de hoje, a linguagem de hoje fala que eram 2 tipos de pessoas. O homem obediente, que significa obedecia o que Jesus falava, e o homem desobediente, obviamente, não obedecia. Aquele homem obediente, ele é considerado sábio. Quem obedece ao Senhor Jesus é sábio. Quem desobedece é tolo. Ouve, conhece a palavra, sabe como fazer e faz errado, e faz errado, e faz errado. É tolo. Mas aqui, nesta versão, fala obediente e desobediente. Jesus aqui está falando para quem? Para o mundo? Vocês acham que Jesus está... Essa mensagem aqui é para aquele que não conhece Jesus? É para nós. É para os cristãos. É para aqueles que vão à igreja, é para aqueles que ouvem a palavra, é para nós que ele está falando, é para os discípulos. Nós não somos os apóstolos de Jesus, que eram 12, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos cristozinhos, pequenos cristos. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo na sua vida. As pessoas precisam olhar para mim, não na aparência, mas na conduta, no caráter. As pessoas precisam ver no seu caráter que você é parecido com Cristo. Jesus aqui ele está falando para os seus discípulos, para os que são seus, para os que estão interessados em ouvir, porque a distinção não é para o que está dentro ou fora. Não. A distinção é para quem está dentro e ouve. Várias vezes, e eu não estou... nenhuma dessas pessoas que estão aqui hoje, eu percebi isso ainda não. Mas quantas vezes eu preguei aqui, pastora Patti também, e a pessoa está... Uma solução. Gente,
São 30 minutos. Uma solução é essa. Acorda. Agora, a melhor solução é entender que é a palavra de Deus que vai ser falada, é a palavra de Deus que vai mudar a minha vida, que vai fazer o meu caráter melhor, porque nós não somos nada sem Jesus. Tudo que temos, tudo que somos, se fazemos alguma coisa que preste, alguma coisa boa, é porque Jesus é bom e habita em nós e nos ensina quando nós lemos ou ouvimos e colocamos em prática. Então, Jesus aí, ele faz o seguinte, fala o seguinte: quem está dentro e ouve e vive. Quem está dentro e ouve e não vive. 2 tipos de pessoas. Tem gente que está dentro, ouve e não vive, e tem gente que está dentro, ouve e vive. Essas são as pessoas que Jesus está falando. Olhando para essas 2 casas, por fora, sem saber como é que elas foram construídas, você e nem eu, nós não estávamos lá para ver o pedreiro, o servente cavando e o pedreiro fazendo a amarração, o alicerce, nós não estávamos lá. A casa já está prontinha. Aparentemente, são iguais. Elas são iguais. E o que acontece? Que, por fora, né? E aí acontece que a única coisa que distingue uma casa da outra é o alicerce. O que nós acabamos de cantar ainda agora, o fundamento da casa. Se o alicerce não for bem firme, a casa cai. Então, é muito importante o fundamento. E aí, na primeira casa, no primeiro construtor, o construtor cavou, esforçou-se até achar a rocha. E aí eu tenho ali, olha lá o tamanho daquela, eu acho até que deve ser para um prédio, aquela primeira lá em cima, depois das casinhas, né? O alicerce, tá um bom alicerce ali. O cara vai, cava, encontrou firmeza, aí ele começa ali. E a de baixo, não é, na verdade, o que o texto está falando, não é fazer assim na areia, porque claro que vai cair se fizer na areia, mas se fizer na areia, buscando também alicerce, olha aquela verdinha com vermelho lá, olha embaixo da casa, as garras, os ferros do alicerce que vai sustentar a casa. Casa está falando de nós. Até era bom que eu esqueci de pedir a Rafinha para cantar aquele Eu Sou Casa, lugar de Deus. Ele está falando para a gente. Isso é uma parábola. Jesus estava mostrando aos que estavam ouvindo, mostrando coisas que eles vivenciavam diariamente e para que eles entendessem o que era a nossa casa. Se tinha alicerce, se não tinha alicerce. E aí também, ele cavou, né, esforçou-se até achar a rocha, então ele edificou a casa. E também, 2 características importantes, é o tipo de solo, aí vamos passar agora para a época de Jesus, Palestina, tá? Galileia, tipo de solo que era comum naquele local, tipo de clima daquela região. Na Galileia, na Palestina, era um calor de rachar. O chão ficava completamente seco, até com aquela poeira em cima. Quando a pessoa, muitos chegavam lá e falavam, vou construir uma casa aqui, quero comprar esse lote. Compro sim, porque, lote duro, só que vai chegar a chuva,
vai chegar o vento. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Não é só por ver, tinha que ter esforço. Cavar o buraco, achar a rocha, achar o alicerce, o fundamento, para fazer o alicerce para a casa ficar firme. E aí, a terra, em geral, era seca, o chão duro o suficiente para se construir. Muito sol e a terra fica dura. Ficava muito tempo lá sem chuva. Era assim na Palestina e na Galileia. Porém, quando o construtor tinha o trabalho de cavar, gente, cavar terreno molinho é fácil, mas cavar terreno duro, que não chove há não sei quanto tempo, era dureza mesmo, não era cavar pouco não. Ficava suado, se desgastava e cavava. Era um grande trabalho. E aí ele chegava até o fundamento. Era um trabalho pesado. O que acontece aqui é que um dos construtores construiu a casa só por ver que o solo era duro. Viu que o solo era duro? Tá bom. Não tem poça d'água aqui, vou cavar aqui, vou fazer a casa aqui. Enquanto o outro fez uma escavação profunda até achar o firmamento. E o segundo tipo de clima da região da Galileia e da Palestina. A Galileia, ela ficava próximo ao Mediterrâneo, de um lado, e do outro, as montanhas da Síria. Sabe o que acontecia? Depois de muitos dias de calor, vinha um negócio, tem nome, mas eu não escrevi, não gravei, e não é importante. Esse fenômeno tem um nome, e era um temporal que vinha, que arrasava tudo. A água começava, a quantidade da água começava a entrar por baixo da terra, fazia tipo córregos, fazia como se virava um rio, aonde você pensar, a pessoa chegou lá de repente, eu comprei esse terreno, era duro, eu vi, não tinha problema nenhum, agora passa um rio no terreno, mas isso era temporário, não era um rio, era um rio de águas da chuva, que depois secava e voltava a ter o sol e voltava a ficar assim, era uma característica daquele lugar. Então, a ideia aqui era essa, a terra que era dura, quando caía a tempestade, ficava como se fosse uma areia. Por isso está falando, fala quem construiu a casa na rocha e quem construiu a casa na areia. Ficava igual uma casa de areia. E também tem diferenças entre o homem ou os homens, o desobediente e o obediente. Que diferenças são essas? O desobediente primeiro, para você pensar, vou pensar se meu marido é desobediente, ele não está aqui, meu irmão, meu primo, meu filho. Não, em nós, eu vou pensar em mim. Eu sou obediente ou eu sou desobediente? O desobediente, ele tinha pressa para construir a casa. Ele queria usufruir logo, não, precisa cavar não, bota aqui o concreto, vamos fazer logo essa casa que eu quero usufruir, quero passar esse verãozão aqui, esse calorão aqui, quero ficar aqui, estou doida para curtir minha casa, tá? E aí, essa pessoa que age dessa forma, ela não amadureceu, ela continuava sendo como a criança, eu quero, sabe? Você vê, por exemplo, Pedrinho, que está aqui, criança que está aqui, ou Bebel, são crianças. Então, elas podem ainda fazer isso. Mas o homem era aqui um adulto, um construtor. E aí ele quer rápido, não quer saber de consequência. Ele seria uma pessoa que ia se dar muito bem no nosso século XXI, né? Aperta o botão, a televisão, liga lá o canal, troca de conta o botão. Então, seria ótimo se ele vivesse nessa época, mas ele não vive. Naquela época, ele já era assim. Esse cara desobediente. E ele não amadureceu, né? E ele não liga para conselhos também.
dá conselho, entra aqui, sai aqui. A pessoa está dando um bom conselho para o desobediente. Fulano, eu tenho mais experiência que você. Eu já passei por isso. Vamos pensando num assunto aqui. Eu já construí uma casa nessa situação. Veio a água, derrubou tudo. Eu perdi tudo que eu tinha. Não faça isso. Vai cavar mais. Vai achar o fundamento, o alicerce. Mas o desobediente não quer ouvir. Ele quer fazer o que ele bem entende. Ele é impulsivo. E aí, agora, por isso, né? Que ele não liga nem para conselho, por tudo isso ele perde a casa. O obediente, ele aprendeu que as coisas de valor nessa vida, que nós estamos falando de uma casa é algo de valor, mesmo que seja financiada por 60, sei lá quantos anos, você é algo de valor, que você paga a vida toda, se desgasta. Então, quem é o obediente, que é o sábio, o desobediente é o tolo, o obediente, que é o sábio, ele aprendeu que as coisas de valor na vida não se conquistam da noite para o dia. Tudo que tem valor nessa vida não se conquista da noite para o dia. Por que muitas pessoas quebram? Eu conheci uma pessoa que há muito tempo, atrás, 20 anos atrás, ela resolveu, tinha só uma pizzaria, essas todas que tem agora, não tinham, nem sei qual era a primeira que teve. Aí ele, vou abrir uma pizzaria, vou ficar bem, vou me dar bem, todo mundo gosta de pizza. Abriu uma, começou a dar certo, sabe quantas que ele abriu? 5, de uma vez só. Comprou 5 carros, tudo leasing, com o nome da empresa. O que aconteceu? Perdeu as 5, ficou sem nada. Mas voltando para o obediente, ele sabe que a terra onde ele vai construir sua casa é dura, mas que pode se soltar quando vier o temporal. Ele, o obediente, ele usa o tempo necessário, que não é pouco, hein? Você já viu alguém cavando na mão? Agora, ele não era dessa época, né? Agora tem uma coisa boa. Você contrata aí uma pessoa que tem uma máquina, a máquina vai lá, cobra por hora. E rapidinho, em 4 horas, ela cava um monte de buraco e fica tudo prontinho para o outro cara chegar lá e botar o alicerce. Mas nessa época não tinha. Então era na mão, no braço, uma ginástica reforçada. Todo mundo tinha um físico muito bom. Jesus, então, ele está falando para aqueles que ouviram o seu sermão, ouviram o que ele disse para essas pessoas. Não saiam daqui, gente, contentes com um belo sermão da Bíblia. Eu não estou falando nada de mim, é da palavra, está escrito na palavra de Deus. Não saiam, realmente, a palavra tem coisas maravilhosas, mas você não pode ir embora feliz, porque a mensagem da palavra aqui foi boa. Se você não quiser praticar, não vai adiantar nada. Eu acho até que é pior, porque depois a sua consciência vai doer. Eu sabia e não quis dar atenção. Eu sabia que era para fazer dessa forma e era assim, eu fiz assado, era assado, eu fiz assim. Então, melhor que você nem soubesse. Então, coloque em prática. O que vocês ouviram agora nessa mensagem, nestes versículos do capítulo 6 de Lucas, o último do Sermão da Montanha, ele é vida, O que vocês ouviram é sobre vida. Se vocês viverem de acordo com os meus ensinamentos, Jesus fala, ficarão firmes como aquela casa que não caiu, que tinha alicerce. Quer viver firme? Então não vai ter problema mais? No mundo tereis aflições, também está aqui, vai ter sim. Mas você, até a Covid está mostrando, se você está com a sua imunidade bem boa, né?
você vai ter até menos risco do que quem está fraquinho, quem não está tomando vitamina D, sei lá, não sei, qualquer coisa que precise tomar. Você está com a imunidade baixíssima, vai ficar mais propenso do que aquele que está com a imunidade reforçada. Então, voltando aqui, se vocês viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus, você vai ficar firme como a casa, venha o tempo que vier. Vem a chuva, a tempestade, aí dá um monte de problema na casa, molhou, não caiu não, mas molhou, deu vazamento. Você vai consertar e vai ficar boa, e você vai ficar firme. Mas se vocês forem embora só felizes porque a mensagem que Jesus conta é boa e não quiserem praticar, vocês vão passar por muitas dificuldades. Que isso, pastor? Está rogando praga? Em nome de Jesus. É a Bíblia que está dizendo para a gente. Vamos passar por muitas dificuldades porque estamos desobedecendo aquele que eu confesso com a minha boca, que é o meu Senhor. Aquele que eu confesso e você confessa com a sua boca, que pagou o preço para que você pudesse morrer e ir para o céu. Aquele que eu e você confessamos com a nossa boca, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que nós confessamos com a nossa boca, que vai voltar para nos levar para junto dele. Você fala isso tudo, eu falo isso tudo, mas na hora de fazer o que ele manda, que servo sou eu e que servo é você? O crente desobediente é tolo, acha que pode crescer espiritualmente depressa. Ele diz, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. O crente desobediente, o tolo, não tem tempo. Eu tenho muito trabalho, eu tenho muito serviço, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Então, o crente desobediente, ele é tolo, ele acha que pode também construir sem alicerce, ele não tem tempo para dedicar ao Senhor. Essa pessoa é mestre na doutrina, ela manja tudo. Qualquer coisa da palavra, ela já estudou, ela sabe, você pergunta, ela responde. Mas e o viver? Saber, você pode decorar, mas e viver o que você sabe? E aí, ela já tem muitos anos de igreja, ele interpreta a Bíblia como ninguém, e também alguns são peritos no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Na CBO, graças a Deus, nós não achamos nada. A Bíblia é que diz o que é certo e o que é errado. Não tem achismo. Eu posso até achar, é problema meu ou seu, você pode achar. Mas o que está aqui é o que é importante. O que está aqui é que vai me dar uma vida plena. Se eu fizer o que Deus manda, eu vou ser como Ele diz que eu serei, e você também. E não o achismo. E o crente tolo, ele também tem doutrinas favoritas e pregadores favoritos. Sabe qual os pregadores que ele gosta de ouvir? Aqueles que falam o que ele gosta de ouvir. Essas pessoas não gostam de ouvir uma pregação que fale a verdade, que mostre que você tem que seguir o que a palavra manda, que mostre que você deve viver como a palavra diz. Não, ela quer ouvir o pregador que fala o que interessa, o que convém ao achismo dela ou dele. O crente tolo, ele tem isso. E ele, na verdade, só quer também as bênçãos de Deus. Ele não quer o Deus da bênção ou das bênçãos. Gente, Deus é o Criador do universo. Ele pode dar tudo e muito mais. Tudo e muito mais. Vai depender da minha fé e da vontade dele primeiro. Porque às vezes, como a gente sempre repete aqui, você recebe uma coisa, uma criança pequenininha, dá uma moto para ela, ela vai morrer. Então você não vai dar. Se você não está maduro o suficiente para receber aquilo que você está pedindo, Deus não vai dar. Para o seu bem, porque nós somos amados do Senhor. Somos filhos adotivos do Senhor. Então, isso é importante. Então, o crente tolo também, está acabando,
ele vive como quem não conhece a Deus. Como diz Jesus, ele ouve, mas não cumpre. Ele é igual a uma casa sem alicerce. E o crente obediente é sábio, ele sabe que precisa gastar tempo com a palavra, ele sabe que precisa gastar tempo em oração, ele sabe que isso é muito importante, ele sabe que isso é fundamental. Gente, nós estamos cansados de ver. A gente ora por uma causa que parece impossível, que não tem mais jeito. O médico já disse, não dá mais. A gente ora. O Senhor tem misericórdia. Ele tem prazer que você peça filho e filha, porque Ele quer dar. Qualquer pai ruim, mau como nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Que dirá o nosso Criador, o nosso Pai Celeste? Ele só quer o melhor para nós, mas tem que pedir. Ah, mas Ele não sabe que eu quero? Sim, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você peça, para que depois, quando você receber, você também perceba que você participou dessa vitória junto com Ele. Ele é bom. Como é que eu conheço a vontade de Deus e entendo o que Ele quer para mim? Como é que eu me sinto segura se eu não tenho tempo para o Senhor? Ah, eu quero saber o que Deus quer para mim. Eu faço isso? Eu caso com esse ou com aquela? Ou eu me separo ou não? Eu compro essa casa ou aquela? Mas aí eu fico só pum, 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 na minha cabeça e falando comigo mesmo. E o tempo, pergunta a Deus. Pergunta àquele que sabe. Pergunta àquele que é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a 100 anos. Pergunte para Ele. Mas nós não temos, muitas vezes, tempo. O crente sábio, ele sabe que tem pessoas bem capacitadas ou mais capacitadas do que ele nessa caminhada. Ele procura ouvir também aquelas pessoas cuja vida são exemplos para ele. Ele não fica andando com qualquer Zé Ninguém que eu estou falando de bobo. Qualquer pessoa que é um crente tolo, não. Ou então com o pessoal que nem crente é, que vive só no palavrão, vive só falando besteira, vive só reclamando. Não, ele procura ouvir, se esmerar, se espelhar em exemplos que o edificam. Esse é o crente maduro, esse é o crente obediente, o sábio. Ele também se submete ao conselho. Ele não é esnobe igual aquele outro. Quero conselho, não. Vai para lá, vai dar para outro que queira. Não. Ele se submete ao conselho dos anciãos, das pessoas um pouco mais velhas, mais experientes do que ele, porque ele sabe que isso vai trazer benefício. E também ele busca a palavra que produz efeito para o seu crescimento, mesmo quando essa palavra é dura. Ele procura. O crente sábio, ele busca a face de Deus. Ele quer o Senhor das bênçãos. Construir a casa sobre a areia significa construir uma vida cristã sem profundidade. Não lê a Bíblia, não ora. Ah, mas eu não estou podendo ler porque meu óculos quebrou. Eu estou até lembrando disso porque meu óculos quebrou. Eu tive que esperar, porque não faz um óculos de um dia para o outro. Usava aquele óculos de camelô, dava para quebrar o galho, mas dói a vista para caramba. Aí, mas existe Bíblia para ouvir. Coloca lá e ouve a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é desculpa. E uma vida cristã do crente tolo, sem profundidade, sem firmeza, fraca e temporária. Uma falsa vida cristã que certamente vai desabar. Vai chegar a um ponto, por isso que muitas pessoas, estou fora, não quero mais saber de igreja, não. Fulaninha ali falou um negócio que eu não gostei, coisas bobas, porque ela deve buscar o Senhor. E se fulaninha falou alguma coisa que ela não gostou, ela tem que chamar fulaninha, como a Bíblia diz, e resolver. E por fim, por outro lado, construir a casa sobre a rocha é construir uma vida cristã profunda, firme, forte
e permanente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o último versículo que eu vou colocar aqui está em Isaías 28, capítulo 28, verso 16. Olha aqui, agora no Antigo Testamento, olha que a mesma coisa. Vamos lá? Por isso, o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Vamos orar. Pai, muito obrigada por tua palavra que nos esclarece, que nos fortalece. E perdão, Senhor, perdão quando não fazemos o que ouvimos, não praticamos o que ouvimos. Fazemos coisas como se fôssemos velhas criaturas. Tem misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor é bom, o Senhor nos perdoa quando nós nos arrependemos e te pedimos perdão. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Amém.